Agora, quando encontraram aquele computador grego antigo, como é que se chama? O mecanismo Antiter. Sim. Então, o que ele faz? Nos últimos dias, uma notícia bombástica tem circulado na internet. O computador de Anticítera teria sido reconstruído por uma IA e nos trouxe revelações jamais antes vistas. Mas isso é mesmo verdade? Ou só mais uma teoria da conspiração? Vamos entender tudo agora. Por mais de 2000 anos, o fundo do mar Egeu guardou um segredo que parecia impossível de decifrar. Entre estátuas corroídas e fragmentos de um navio romano, repousava um objeto que nenhum arqueólogo conseguia explicar. Era pequeno, quebrado e coberto por incrustações. Mas no seu interior, o bronze guardava algo que não existia em nenhuma outra civilização da época: engrenagens. Durante décadas, o artefato foi tratado como curiosidade, um pedaço de maquinaria sem propósito conhecido. Mas quando as primeiras radiografias revelaram fileiras de dentes metálicos, os especialistas perceberam que aquilo não era um adorno, era uma máquina. E não qualquer uma. Era uma tecnologia que não voltaria a existir até quase 2 milênios depois, um computador analógico do mundo antigo. Hoje, esse objeto é conhecido como mecanismo de Antiquitera, um artefato tão avançado que muitos acreditaram ser impossível para sua época. E o que as gerações modernas tentaram entender com microscópios, scanners e teorias, foi finalmente resolvido por algo que os antigos jamais poderiam imaginar: inteligência artificial. O resultado é perturbador. Pela primeira vez desde o naufrágio, a metade perdida do mecanismo foi reconstruída digitalmente. As engrenagens invisíveis, os cálculos destruídos, as inscrições corroídas, tudo refeito com precisão matemática. E o que essa máquina parece calcular não é apenas o movimento dos astros. É algo que questiona o próprio entendimento que temos sobre o conhecimento humano. A história dessa descoberta começa de forma simples e trágica. Na primavera de 1900, um grupo de mergulhadores de esponjas gregos ficou preso em uma tempestade no mar Egeu. Buscando abrigo, lançaram âncora perto da pequena ilha de Antiquitera. O mar estava calmo quando um dos mergulhadores, Elias Tadiatos, desceu ao fundo com seu escafandro de bronze e a pesada roupa de mergulho da época. A descida foi lenta. E quando seus pés tocaram o solo a 45 metros de profundidade, ele viu algo que congelou seu corpo. Corpos. Figuras humanas entrelaçadas, imóveis, cobertas de limo e areia. Por um instante, ele acreditou ter encontrado um cemitério submerso. Mas quando puxou o cabo de sinal em pânico e voltou à superfície, descreveu algo que o capitão não conseguiu compreender. Condos, o comandante do navio, desceu ele mesmo para verificar, e emergiu segurando um braço de bronze. Era uma estátua. E ao redor dela, um navio inteiro de tesouros afundados do século I a.C. A descoberta deu início à primeira escavação subaquática da história. Com o apoio da marinha grega, os mergulhadores recuperaram centenas de peças, vasos, moedas, joias e esculturas. No meio de tudo isso, um pedaço de bronze deteriorado e madeira carbonizada foi posto de lado, esquecido entre as relíquias. Mas em maio de 1902, no Museu Nacional Arqueológico de Atenas, o estudioso Valerius Thais notou algo diferente. Naquele fragmento, havia dentes de engrenagem. E foi nesse momento que o mistério começou. As análises iniciais mostraram que o artefato era anterior ao próprio naufrágio, datado de pelo menos 150 a.C. Ou seja, era uma tecnologia já antiga quando o navio afundou. E o mais estranho, nada parecido foi encontrado em nenhum outro lugar do mundo antigo. Com o tempo, as peças foram limpas e identificadas. O que restou somava 82 fragmentos, apenas 1/3 do mecanismo original. Em alguns deles, havia inscrições em grego, linhas quase invisíveis gravadas no metal. Nelas, palavras como sol, lua, eclipse e mês começaram a surgir. O que parecia impossível começou a tomar forma. O artefato era uma máquina astronômica. Um sistema de engrenagens capaz de prever com precisão o movimento da lua, do sol e até eclipses, usando pura mecânica. Nenhum outro objeto conhecido da antiguidade possuía esse nível de complexidade. Era o equivalente a um relógio planetário, feito mais de 1000 anos antes de o primeiro relógio mecânico ser inventado. Porém, metade do mecanismo estava faltando. A parte frontal, onde, acreditava-se, ficava o conjunto responsável por calcular o movimento dos planetas, havia se perdido para sempre. Por mais de um século, cientistas, engenheiros e historiadores tentaram reconstruir o que faltava. Usaram tomografias, modelagem 3D e até técnicas de varredura com raio-x de alta energia. Em 2005,
Um scanner de 12 toneladas apelidado de Blade Runner revelou engrenagens internas jamais vistas antes. Outro sistema de iluminação virtual, criado pela Hewlett-Packard, permitiu ler inscrições apagadas pelo tempo. Mas ainda assim, partes críticas permaneciam ilegíveis, e as teorias, incompletas. Foi apenas em 2018 que um grupo da University College London decidiu tentar algo diferente. Eles recorreram à inteligência artificial. Alimentaram o modelo com milhares de fragmentos digitalizados, inscrições gregas parciais e dados históricos sobre o calendário antigo. O sistema não apenas reconstruiu letras perdidas com precisão inédita, como também sugeriu conexões entre engrenagens que nenhum humano havia considerado antes. E o que essa reconstrução revelou? É o ponto em que a ciência se encontra com o espanto. Porque a metade perdida do mecanismo de Antikythera parece não ter sido feita apenas para prever o céu, mas para sincronizar o cosmos. Quando cientistas da University College London publicaram sua reconstrução em 2021, o mundo acadêmico parou. Durante anos, pesquisadores haviam debatido se o mecanismo de Antikythera era realmente capaz de calcular o movimento dos planetas ou se parte disso era apenas mito. Mas com a nova arquitetura, alimentada por inteligência artificial e ajustada até o limite da mecânica antiga, a discussão saiu do talvez e entrou no sim, é possível. O que o novo modelo mostrou foi algo que nem mesmo os mais otimistas esperavam. O mecanismo inteiro podia funcionar, respeitando todas as leis físicas, com engrenagens que se encaixavam dentro das medidas preservadas nos fragmentos originais. Cada componente obedecia a regras rígidas. As engrenagens tinham que caber nas cavidades deixadas nos blocos de bronze sobreviventes. Os eixos precisavam atravessar o centro sem colidir. E, o mais importante, as rotações precisavam reproduzir os períodos astronômicos exatos esculpidos nas inscrições gregas. No coração do design, havia uma peça quase simbólica, uma pequena cúpula representando a Terra. Ao redor dela, orbitavam sistemas de engrenagens dedicados à Lua, ao Sol e aos 5 planetas conhecidos pelos gregos: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. O segredo que tornava tudo isso possível estava em um conjunto que os engenheiros chamaram de CCO, Central Coaxial Output, ou saída central coaxial. Esse feixe de tubos concêntricos permitia que todos os movimentos, Sol, Lua e planetas, compartilhassem o mesmo eixo sem se chocarem. Era o esqueleto invisível do cosmos em bronze. Visualmente, o painel frontal do mecanismo era composto por anéis concêntricos, e não por ponteiros sobrepostos. À primeira vista, parece uma decisão estética. Mas, para os antigos engenheiros, era uma escolha de precisão. Anéis eliminam o erro de paralaxe, aquele problema de leitura que ocorre quando muitos ponteiros se sobrepõem. Além disso, a forma em anel refletia algo descrito nos textos gravados no próprio artefato, o cosmos disposto em círculos. Foi ali que a equipe encontrou a primeira grande solução estrutural. Durante décadas, as reconstruções anteriores colocavam as engrenagens iniciais do Sol e dos planetas exteriores, Marte, Júpiter e Saturno, atrás de uma grande placa circular. Isso criava um pesadelo mecânico. Para conectar tudo, seriam necessárias hastes tortas e suportes volumosos, o que era improvável para a metalurgia da Grécia Antiga. A inteligência artificial ajudou a testar milhões de combinações virtuais até encontrar o encaixe perfeito. A solução era simples e genial: mover os conjuntos de engrenagens para frente. Esse único ajuste abriu espaço interno, eliminou o uso de suportes absurdos e criou um caminho direto até o núcleo coaxial. De repente, o que parecia um caos de eixos tornou-se um relógio astronômico harmônico, e inteiramente possível de ter sido construído há mais de 2000 anos. No centro, uma engrenagem fixa, identificada como engrenagem 56, servia de âncora para todo o sistema. Ao seu redor, conjuntos de engrenagens epicíclicas, rodas menores que giram sobre outras, reproduziam os ciclos complexos dos planetas. Mas a verdadeira genialidade estava na economia. Os antigos não desperdiçavam metal. O Sol verdadeiro compartilhava uma engrenagem com Saturno. Marte e Júpiter dividiam outra. Essas combinações engenhosas permitiam que todo o modelo permanecesse fino e compacto, como um relógio de bolso do tamanho de uma caixa de sapatos. Cada roda a mais significava espessura extra, risco de colisão e perda de estabilidade. Ao compartilhar engrenagens, o mecanismo ganhava elegância e eficiência. Mas o que realmente impressionou os pesquisadores foi o encaixe entre o modelo teórico e as evidências físicas. Um dos fragmentos mais misteriosos, o chamado fragmento D, possui um pequeno disco preso a uma engrenagem de 63 dentes. Durante décadas, ninguém soube explicar sua função. No novo modelo,
Aquele disco revelava seu papel. Ele sustentava o pino excêntrico que permitia o movimento irregular de Vênus. Ou seja, aquele pedaço corroído era, de fato, o coração do sistema de Vênus, perfeitamente alinhado com o número de dentes descrito. Outro enigma estava no raio D, uma parte da estrutura principal com um furo atravessado que não parecia ter propósito algum. No novo desenho, o mistério se desfez. Aquele orifício servia como passagem para uma barra que transmitia o movimento do Sol até o sistema da Lua, um atalho mecânico essencial para gerar o ciclo das fases lunares. O detalhe era tão preciso que parecia impossível ser coincidência. No total, o modelo reconstruído possuía 69 engrenagens, 35 originais na parte traseira, 34 novas para a frente do dispositivo. Todas as rotações respeitavam relações matemáticas inteiras, como 462 para 442, que correspondem aos períodos observados dos astros. Cada uma dessas proporções havia sido gravada, quase como instruções, nas bordas corroídas do artefato. Mas havia um teste final. Em 2025, outro grupo de pesquisadores simulou o funcionamento do modelo em computador, usando dentes triangulares e pequenas variações no espaçamento, para testar se o sistema realmente funcionar em metal. O resultado foi fascinante e inquietante ao mesmo tempo. Mesmo com pequenas imperfeições, o mecanismo operava bem por anos antes de qualquer travamento. O que significa que, com a precisão artesanal grega, o original funcionou de verdade. A inteligência artificial havia provado algo que a arqueologia duvidava há décadas. O mecanismo de Antiquitera não era apenas uma maquete simbólica, era um instrumento astronômico operacional. E quando o modelo foi finalmente animado, com todas as engrenagens girando em sincronia, o que apareceu na frente da máquina deixou até os céticos em silêncio. Porque o mostrador frontal, a parte perdida por 2 milênios, não exibia apenas planetas se movendo. Ele mostrava um cosmos vivo, reproduzido com exatidão matemática. Um céu inteiro condensado em bronze. E é nesse ponto que a descoberta se transforma em espanto. Porque aquilo que os gregos viam girando diante deles, não era uma simples simulação do universo. Era, de certo modo, o próprio tempo sendo domado pela mão humana. Quando o modelo digital foi completado, e o mecanismo virtual começou a girar, o que surgiu na tela parecia desafiar o próprio senso de tempo. O pequeno globo da Terra, a Lua girando com sua sombra mudando de fase, os planetas deslizando em seus anéis, e o Sol dourado percorrendo o zodíaco, tudo em perfeita sincronia. O mecanismo de Antiquitera, pela primeira vez em 2000 anos, voltava a respirar. Mas foi nesse ponto que os pesquisadores perceberam o que talvez fosse o mais perturbador de tudo. Essa máquina não apenas previa eclipses ou mostrava as estações. Ela parecia calcular ciclos astronômicos que só seriam redescobertos mais de 1000 anos depois. As engrenagens reproduziam, com precisão quase moderna, o ciclo de Saros, usado hoje para prever eclipses solares e lunares, e até pequenas variações na órbita lunar conhecidas apenas por observações telescópicas. Como os gregos sabiam disso? De onde veio o conhecimento matemático e mecânico necessário para projetar algo tão avançado? Nenhum outro artefato da antiguidade chega perto dessa complexidade. Nem em Roma, nem no Egito, nem na Pérsia. Para alguns, isso é a prova de que o mecanismo de Antiquitera é apenas a ponta visível de uma civilização perdida, cujos rastros foram apagados pelo tempo, uma era em que ciência, astronomia e filosofia eram uma só linguagem. Para outros, trata-se de um mito moderno, uma teoria da conspiração embalada por algoritmos de inteligência artificial e entusiasmo tecnológico. Talvez o modelo funcione, mas apenas porque queremos que ele funcione. Entretanto, não há nenhuma fonte concreta de que essa descoberta seja verídica. Então nos resta apenas a desconfiança. Teria mesmo uma IA reconstruído a metade perdida do computador mais antigo da civilização? Essa pergunta eu deixo para você responder aqui embaixo nos comentários.